Olá pessoal, sou Robledo Milani e hoje na Crítica em Vídeo aqui do Papo de Cinema eu vou conversar com você sobre Hélio, a nova produção da Pixar, em parceria com os estúdios Disney. Bom, você sabe, né, quem acompanha o cinema aí nos últimos 20 anos, ou talvez até mais, a Pixar sempre foi sinônimo de qualidade, de inventividade, de originalidade. Porém, já faz alguns anos que eles estão meio que colocando em dúvida isso, né? Muitas sequências até mesmo desnecessárias, e produções meio genéricas, né? Eu lembro agora do Elementos, que é um derivado do Divertidamente, né? Sequência tipo como Carros, 2, 3, sei lá, e Níveis 2 e outras coisas assim. Tipo, parece que eles estão meio que derrapando, querendo buscar para onde nós vamos. O que vai ser, qual o futuro dessa companhia que já foi uma ponta de lança dentro do gênero. Hélio fica meio que no meio termo, eu vou dizer para vocês. Não é um erro, não é um deslize, é um filme interessante, é um filme fácil de se acompanhar, é um filme bonitinho, envolvente, as crianças ficam ligadas, os adultos têm material ali para reflexão, então assim, dá uma mistura bacana, mas também não é nada muito novo, não é uma coisa assim, nossa, nunca vi isso antes. Não, não é isso. O Hélio é um menino que perdeu os pais, e né, num acidente, isso nem é muito abordado no filme, a gente só sabe. Quando começa o filme, ele já tá sob responsabilidade da tia. E essa tia trabalha, tipo, na NASA, no exército, no militar, responsável por monitorar os céus, o espaço, né? Ela não, o sonho dela é ser astronauta, mas ela meio que desistiu disso por causa da responsabilidade de cuidar de uma criança. Só que o Hélio não entende isso muito bem, ele sente muito falta dos pais e ele sente falta de um lugar no mundo. Ele meio que lê isso como se a tia visse ele como um fardo e quisesse se livrar dele, o que é o oposto, né? Obviamente. Só que ele acaba conjecturando que talvez não exista lugar para ele aqui, então é por isso que ele começa a sonhar com a possibilidade de ser abduzido, existe vida fora daqui, a Terra não me serve, eu quero ir para longe. Parece meio louco, né? Como se o planeta inteiro não fosse suficiente para ele. Mas ele cria essa fixação, até para essa ligação com a tia, até que de fato acontece. E chegam alienígenas que levam ele. Mas daí começa a comédia do filme, porque levam ele pensando que ele é tipo um embaixador da Terra e é um evento intergaláctico com representantes de vários planetas e tal. E ele tem que levar essa história adiante para conseguir se manter lá. E aí surge uma coisa interessante, é meio que não é bem isso que o filme tá vendendo nos seus trailers, nas primeiras imagens de divulgação, porque a gente pensa que tá correndo pelos trailers, era uma história em paralelo de um menino terráqueo com um menino alienígena, e que os dois vão se encontrar, e esse encontro, os dois vai se dar lá pela metade do filme. Toda a primeira parte é em função do Hélio, talvez aí por causa do título, né? E só depois a gente vai entender que ele não só não está sozinho nas suas intenções, mas ele também não está sozinho nas suas emoções e sentimentos. E daí, quando ele finalmente encontra esse outro menino que vai ajudá-lo, que é um menino que também está procurando o seu encaixe, ele tem uma missão, ele é um príncipe herdeiro de um reino, e ele tem que assumir uma função que ele não está afim, ele quer seguir outra coisa, ele quer ser outra coisa nessa vida. Então é interessante como esses paralelos vão se estabelecendo. É bom a gente dar uma olhada nos bastidores de Hélio. Já é bacana ver Hélio, né? Não é Hélio alguma coisa, como, por exemplo, os filmes dos realizadores. Um dos diretores é o Adrian Molina, que é o diretor mais conhecido, eu acho, que é o mesmo realizador do Viva. E não é só Viva, né? É Viva, a Vida é uma Festa. O original é só Coco, né? Mas no Brasil recebeu esse subtítulo. Viva ganhou Oscar, é um filme muito legal, é muito bacana, e eu acho que tem uma pegada. Viva também tem essa questão do menino que tá meio perdido entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Bom, o Hélio é mais ou menos isso, tá perdido entre a Terra e o espaço. Entre os realizadores, são 3 realizadores, isso nunca é um bom sinal. Ainda que seja animação geralmente sempre tem mais parceiros, mais colaboradores, mas muita gente dando pitaco, parece que faltou direcionamento, né? Mas entre esses realizadores tem a Domee Shi, que também é uma vencedora do Oscar, ela ganhou o Oscar pelo Bao, que é um curta muito bacana, também sobre uma família meio alternativa, então assim, quem não viu o Bao, recomendo, tá disponível aí no Disney Plus, então e é bem curtinho, 10, 15 minutos, é bem bacana, vale a pena assistir. Mas ela, logo depois de ter ganho esse Oscar de curta-metragem de animação, ela dirigiu Red, Crescer é uma Fera, que é um filme que eu tenho alguns problemas, não sou muito fã, acho super genérico, é aquela história também de uma menina tendo que encontrar seu lugar desse mundo daí pela adolescência e as transformações do corpo, e isso fica exposto no filme quando ela se transforma num urso panda vermelho. Hélio é meio que uma mistura de tudo isso.
tá? Traz muito desses elementos, vocês não vão ver nada muito surpreendente, porém a maneira como é conduzida e principalmente esse retrato bastante delicado das outras possibilidades de raças, de interação, de respeito às diferenças, de como um pode se conectar com o outro, mesmo sendo tão diferente, com expectativas tão distintas, eu acho que é isso que vale e vai capturar a atenção, principalmente dos mais pequenos. Os adultos vão pensar assim, já vi isso antes, mas ok, não tá doendo, posso ir adiante. Os pequenos podem ficar mais envolvidos pelo Hélio, e principalmente nessa questão da farsa, da mentira, né? Crescer significa ouvir muitas mentiras durante a vida, né? Nossos pais contam meias verdades, eles demoram para revelar a dura realidade de alguns fatos, e quando a gente finalmente se depara com aquilo tal como é, a gente pode se decepcionar, pode ser um choque, pode ser, poxa, por que nunca me disseram isso antes? Mas talvez porque você não estivesse preparado para lidar com essa situação. Hélio trata muito bem disso, trata muito bem de, poxa, é a mesma situação e podem ter duas leituras completamente diferentes, como que eu não percebi isso antes? Entre os dubladores originais, se você for assistir o filme na versão original, tem o Jonas Kibreb, que é o menino protagonista, e ele, talvez um dos papéis mais recorrentes dele tenha sido na série do Obi-Wan Kenobi, né, da Disney Plus também, a série ali do mundo Star Wars, e no Sweet Tooth, uma série da Netflix também, ele tem um personagem muito forte, e é o grande primeiro papel da Zoe Saldanha, depois, né, da estrear nos cinemas, depois da vitória dela do Oscar esse ano, por Emília Pérez, né, a Zoe Saldanha faz a voz da tia, né, barra mãe adotiva agora, a tia Olga do menino. Os dois têm trabalhos bem envolventes, mas a dublagem brasileira também tá muito boa. Recomendo também, se você for acompanhando seus pequenininhos, vale a pena investir também na dublagem brasileira, que tá bem legal. Hélio já está em cartaz dos cinemas. Será que resiste até o Oscar do ano que vem? Tenho minhas dúvidas. Vamos esperar para ver o que vem por aí. Às vezes a categoria de Oscar de animação é mais assim por falta de opção, né? Que acaba entrando aí alguns filmes. Hélio tem cacife, né? Tem credencial, é Pixar, então pode acabar surpreendendo. Agora, vitória já acho mais difícil. Mas não faz feio não, tá certo, pessoal? Hélio é a indicação de hoje aqui na Crítica em Vídeo do Papo de Cinema. Já está em cartaz dos cinemas e logo a gente volta com mais conteúdo por aqui no YouTube, no site, no Spotify, nas redes sociais. Fica ligado no WhatsApp. A gente tá por todos os lados e com vocês ao nosso lado, que fica ainda melhor. Um abraço, pessoal. Beijo. Tchau.